Fala galerinha, professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2019, segunda aplicação. No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC e os pontos B e Q são obtidos dividindo o segmento AD em três partes iguais. Pelos pontos B, M, C, P e Q são traçados segmentos de reta determinando 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. A razão entre BC e CD, que determina áreas iguais para os triângulos, para os 5 triângulos mostrados na figura é. Então veja, ó, os 5 triângulos que eu tenho, todos eles têm a mesma altura, que vão ser a própria altura do trapézio, né? Se existe uma altura aqui, H do trapézio, então essa altura aqui vai ser a altura desse triângulo, vai ser a altura desse triângulo, vai ser a altura desse triângulo, vai ser a altura desse triângulo e, consequentemente, vai ser a altura desse triângulo. Então, esses 5 triângulos aí, eles por si só já têm a mesma altura. Aí você pensa, bom, espera aí, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, se todos esses triângulos têm a mesma altura, para que eles tenham a mesma área, é necessário que eles tenham a mesma base. Ok? Porque eles têm a mesma altura, né? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Se eles têm a mesma altura, eles têm que ter a mesma base para que fiquem com a mesma área no final. Então, isso quer dizer que essa basezinha aqui, que eu vou chamar de B, tem que ser igual a essa basezinha aqui, que eu vou chamar de B também, que tem que ser igual a essa basezinha que eu vou chamar de B, que tem que ser igual a essa base, que tem que ser igual a essa base. Todas as bases têm que ser as mesmas para que as áreas no final sejam as mesmas, já que eles têm a mesma altura. Então, o primeiro pensamento que você tem que ter é esse. Professor, mas 2 triângulos com a mesma área sempre terão a mesma base e a mesma altura? Não, não. Mas se eles têm a mesma área e a mesma altura, aí nesse caso eles têm a mesma base, ok? Mas eles podem ter bases e alturas diferentes e serem áreas iguais. Nada iria impedir quanto a isso, ok? Por exemplo, não tem nada a ver com a questão não, mas por exemplo, eu poderia ter um triângulo aqui que a base fosse 10 centímetros e a altura fosse 2, aí essa área aí daria quanto? 10 vezes 2 dividido por 2, que vai dar 10 centímetros quadrados. E poderia ter um outro triângulozinho ó, com 5 centímetros de base e 4 centímetros de altura. 4 centímetros de altura. E aí a área aqui seria 5 vezes 4 dividido por 2, dá 20 dividido por 2, que dá os mesmos 10. Então você vê, esses 2 triângulos, eles têm áreas iguais, porém bases e alturas diferentes. O que eu falei foi o seguinte, se eles tiverem a mesma área, esqueça o exemplo agora, se eles tiverem a mesma área e a mesma altura, tem que ter a mesma base. Resumindo tudo, esse BC aqui, esse segmento BC, ele vai medir 2Bzinho, Bzinho com Bzinho, e esse segmento AD, ele vai medir 3Bzinho, né? Bzinho mais Bzinho mais Bzinho. E ele quer saber a razão entre BC e BD e AD, a razão entre BC e AD, para que eles tenham a mesma área. Então, BC é quanto? 2Bzinho, AD é quanto? 3Bzinho, o Bzinho vai embora, isso aqui vai ter que dar 2/3, gabarito. Então, vai ser a letra B de bola. Beleza? Então, questãozinha bem interessante aí sobre a área de triângulo, basicamente, mas também tem a ideia do trapézio, né? Para você perceber que, pelo fato dele ser um trapézio, todos os triângulos têm a mesma área. Ok? Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos, até a próxima.